Olá, a notícia está de volta com Ciro Gomes, que foi ministro da Fazenda. Então vamos falar um pouquinho agora de economia. Ministro, no Brasil, a gente voltou a discutir questões que pareciam superadas na década passada, como questão do controle da inflação, política fiscal agora com maquiagem, com malabarismo nas contas públicas. Temos um momento de alta do dólar, juro em alta, déficit na balança comercial, ou seja, o emprego ainda está num nível muito alto, né? A gente tem um baixo desemprego e a renda está alta ainda. Ou seja, também não aguenta. Né? Eu queria uma análise do senhor, ou seja, desse momento que nós estamos vivendo. Vem uma crise por aí? Nós já estamos vivendo a crise. A crise ela está no aspecto crônico, mas essa crise ela tem um desenho, que é um filme meu que já é visto, tanto mais por mim, né? E ela deságua numa crise aguda, se providências não forem tomadas. Agora, uma premissa pela qualidade da sua pergunta. O grande problema do Brasil hoje é a interdição do debate, mais uma vez. Em todas as áreas, mas especialmente na questão do modelo econômico. Qual é o modelo de relação do Estado brasileiro? Que tamanho tem, que perfil tem e qual é a relação que nós brasileiros queremos que esse Estado tenha com a sorte estratégica da economia do país. O que aconteceu? Você tinha, nós todos desse campo, Fernando Henrique inclusive, uma concepção entre socialista e social-democrata. Então, nenhum de nós aceitava a ideia do laissez-faire, da ideia de que o espontaneísmo individualista do mercado ia resolver os problemas estratégicos do povo brasileiro, da nação brasileira, da nossa inserção internacional. Uma fração de nós, com esta força, eu estava junto, fizemos o Real, o Itamar Franco, e o Fernando Henrique foi produto disso. O Fernando Henrique perde a crença, porque o mundo inteiro pôs em relevo praticamente o fim da história, aspas, aquele imbecil do Fukuyama, que o embate entre a economia mista ou a economia socialista e a economia de Estado, esse embate tinha sido vencido pela economia capitalista e cumpria, fim da história era isso, cumpria aos estados que não estavam com suas agendas ainda resolvidas, apenas replicar as instituições vitoriosas do Atlântico Norte. Isto é de uma suprema estupidez, né? E em 2008 resolveu esse problema. Mas antes havia pessoas como nós outros cá que dizíamos que está errado. É evidente que não é o estatismo, coordenação, o dirigismo pura e simplesmente, né, a substituição de importação à moda antiga, nem, enfim, nada daquilo. O desafio hoje é moderno. Tem muitas outras questões para resolver. Mas não era jamais imaginar que nós íamos resolver o nosso problema estratégico, um país com as características de 200 milhões de habitantes, com gente vivendo em tradições medievais de agricultura no semiárido e fazendo nanotecnologia em Campinas, na Unicamp, etc. Então, esse é um país de desigualdades profundas, que evidentemente pede uma coordenação estratégica, governo, empresariado e universidades para resolver o nosso desafio. Tem uma excessiva intervenção na economia? Não. O que está errado é exatamente isso. Como o Fernando Henrique adotou a moldagem neoliberal, deixou ela meio caminho, o Lula beijou a cruz com aquela carta aos brasileiros e a Dilma segue beijando a cruz. Mas eles não acreditam nisso. Então, repare bem, de onde é que vem essas manipulações, esses truques fiscais, etc.? Vem da crença clandestina, inacreditável. As forças vitoriosas, amplamente populares, fazem uma política econômica clandestina porque não tem coragem de botar em cima da mesa uma concepção de política econômica, vamos dizer, social-democrata ou socialista. Que seria basicamente o seguinte: nós vamos fazer uma política industrial e de comércio exterior que vai trabalhar para superar o déficit brasileiro. O caminho não tem outro. Ou alguém aqui imagina que foi Henry Ford coreano? O Henry Ford, que inventou o automóvel, não era coreano. Portanto, a Coreia tem uma indústria automobilística pujante, de plataforma global, com menos de 30 anos, por substituição de importação. Por coordenação estratégica, de ferramentaria pública. Caminho incentivar a nossa domínio indústria. Tecnológico, nós temos que fazer, nós temos que superar o déficit, em todos os seus ângulos. E hoje nós estamos aprofundando o déficit. Nós hoje temos o pior déficit nas contas externas brasileiras, desde que se mede esse índice em 1947. A alta do dólar vai ajudar a resolver esse problema. A alta do dólar, do jeito que as coisas foram montadas, com a economia ainda hiperindexada, traz inflação. E a imbecilidade entreguista do Banco Central, que eu pensava que nós estávamos dela livre com a Dilma, não estamos, está fazendo o quê? Atirando com juro e inflação de custo. Ou Subiu a taxa nessa semana para 9%. Nós estamos produzindo, Kennedy, uma estagflação crônica, que é a pior e mais perversa das misturas. Estagnação econômica com alguma inflação. Não tinha que estar subindo os juros, tinha que deixar o dólar se desvalorizar um pouco mais. Nós temos que tomar algumas decisões estratégicas. E elas valem para sinalizar. O Brasil não tem que ter medo. Nós temos transição. Algumas vantagens nós temos em relação ao passado. Nós podemos financiar uma transição no câmbio queimando reserva. Temos vendendo dólar bilhões barato para cevar
os especuladores, que o Banco Central já está fazendo. Mas, de novo, em vez de fazer para valer e quebrar o especulador, ele está simplesmente cevando os especuladores. A mesa de câmbio não está dando um tombo neles, né? Não tá... Como eu fiz quando fui ministro da Fazenda. Vamos quebrar a meia dúzia de especuladores, porque nós temos, a presidenta ouviu o Galo cantar, dizendo que nós temos bala para isso. Mas essa bala não dura muito tempo. Então nós temos que, ao mesmo tempo que compramos uma transição, pagando este preço, de preferência quebrando os especuladores, financiando com o cacife que nós temos em reservas internacionais, nós temos que anunciar para o país... Porque há empresas endividadas em dólar que precisam mesmo ter. Agora, tem uma turma que quer especular. Sim, né? Que é mas do quem está fazendo isto são os especuladores de sempre. Na crise de 99, é escandaloso. Quando houve a desvalorização do Isso, real. na crise de 90, eu tinha sido candidato a presidente da República em 98, denunciei que isso ia acontecer durante muitos meses, fui taxado de terrorista, o Fernando Henrique me culpou pessoalmente de uma corrida a bancos que aconteceu nas iminências das eleições, fez um acordo com o FMI, o maior da história, entregou tudo que o Clinton pediu dos interesses estratégicos dos Estados Unidos no Brasil, inclusive lei de patentes, inclusive contrato do Civan. A minha cabeça é perigosamente fiel às memórias. Está tudo aqui. Ainda vou escrever sobre tudo isso. Quer dizer, uma memória. Pois bem, ainda assim quebrou. Só que quando quebrou, só quem micou foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Marco e o Fonte Sidan. Esses dois porque tinham sido desorientados por uma falsa informação privilegiada que o Chico Lopes deu a eles, como os inquéritos já levantaram. Os outros todos receberam informação privilegiada de algum lugar e acertaram na virada do câmbio, na desvalorização. Isso é o que está se armando de novo no Brasil. Nós vamos deixar isso acontecer e a resposta para isso é negócio de fazer pequenos favores para... Uma medida prática é usar as reservas para você ter... Para comprar uma transição. Isso não é bom e deve ser feito de forma mais agressiva, de maneira a quebrar o especulador, para não dar a ele um ponto de valor de câmbio. Taxa de juros tem que subir mais? A taxa de juros tem que descer. Tem que descer. Tem que descer. Política de desonerações, de reduzir tributos para setores. Descer. Onde houver pressão inflacionária em tradables, quer dizer, coisas comercializáveis, você facilita a importação para financiar uma transição. Também foi o que eu fiz. Tá certo? Em não tradable, não adianta. Não adianta preço administrado pelo governo. Por exemplo, o escândalo do tomate. O brasileiro assistiu isso. A revista Veja, que vive a serviço dessa plutocracia, né, dessa esculhambação brasileira, a revista Veja fez uma capa denunciando a inflação, citando o tomate. Ela não anuncia para os seus leitores que o tomate daquela data para cá caiu 40% o preço. Por quê? Porque preço sazonal, efeito de taxa de juros é nulo. Quando tem a safra do tomate, o preço do tomate cai. Quando tem a entre safra do tomate, o preço do tomate sobe. Isso não é inflação. Os remédios subiram porque o governo baixou uma portaria. Por quê? Porque o IGPM é um índice que nós criamos lá atrás para ser sensível a câmbio. Como houve uma desvalorização cambial e a química fina brasileira é tudo importado, 86%, você tem que transferir para os preços dos remédios. O trigo sobe porque a Petrobras está pedindo aumento de gasolina porque o dólar, enfim... Porque ela paga mais caro e vende mais barato aqui. Não, mas a Petrobras é a maior criminosa na nossa balança comercial. Ela está vendendo, nós somos autossuficientes em petróleo, o brasileiro fez um sacrifício histórico para isso. Ela vende petróleo bruto barato e compra derivado de petróleo. A conta de 15 bilhões de dólares, o buraco que a Petrobras está produzindo na balança comercial brasileira. Está comprometendo o futuro da empresa. E o seu Guido Mantega dá um valor de uma refinaria de petróleo, que é isso que eu estou dizendo, vamos pagar a transição, vigiar a inflação por esses caminhos transitórios, vigiar a questão do câmbio por uma aposta hostil aos especuladores e vamos anunciar uma política industrial de comércio exterior que, com começo, meio e fim, sinaliza para o mercado que nós vamos nos livrar desses déficits. Essa é a questão. Tem que trocar o Guido Mantega, você acha? Não é um problema de Chico por Manel, mas o Guido é peça desgastada. Pois ele é um mensageiro com baixa credibilidade. É um bom companheiro, mas ele não lidera não é crível o que ele possa agora formular, porque ele beijou a cruz. Ele é o responsável por essas saídas pífias. Nós vamos aí, ministro, agora no segundo semestre, é um grande pacote de concessões. Os ministros Fernando Pimentel, Gleice Hoffmann foram... O Fernando Pimentel eu também quero destacar como um belo quadro. Um bom ministro, na sua opinião. Um bom ministro. Agora, ele não tem prevalência, porque o Brasil não tem política industrial de comércio exterior. Mas ele esteve na China agora com a ministra Gleice Hoffmann, segundo um relato... A Gleice Hoffmann é uma boa pessoa, mas o que a Gleice Hoffmann conhece, pelo amor de Deus, do Brasil? Pelo amor de Deus, qual é a experiência anterior? Governadora do Paraná, senadora. Ela vai ser, né? Ela foi secretária de Londrina, a última experiência anterior a ser ministra, chefe da Casa Civil da maior república
abaixo do Equador. Mas foi candidata a governadora, né? Ok, tudo bem. Então é assim que fica. Mas eu queria falar com o senhor desse pacote Veja bem, de estou falando de pessoas concessões. que eu quero bem e respeito. Não, sim, e aí eu queria entrar essas concessões e a iniciativa privada. Nós vamos O levar padrão bens de gestão públicos. do governo Dilma vai fazer o seguinte: a oposição vai chegar na véspera da reeleição e vai dizer: presidente, a senhora entregou o quê? O Juscelino Kubitschek foi presidente 5 anos, 5 aninhos. Fez o Oroz no Ceará 2 vezes, fez a Bela em Brasília, fez Brasília, fez a indústria automobilística. Em 5 anos, a senhora em 4 entregou o quê? O que o senhor acha que a Dilma vai entregar? Qual é a resposta dela? Eu que sou aliado, eu não sei. O projeto da Transnordestina está parado, não anda. O projeto do São Francisco está metade feito, era para ser executado em 3 anos, não anda. As refinarias do Ceará, do Maranhão não andam. A de Pernambuco não fica pronta. Para ficar na agenda. A Ferronorte não faz, porque não tem gestão, meu patrão, não tem recurso, não tem lógica alocacional. Isso não é falta de dinheiro, porque você tem 35 bilhões para dar para a indústria automobilística ou para fazer uma refinaria. É falta de gestão. Evidentemente é falta de gestão. E veja, a grande virtude da Dilma é que ela é uma excelente gestora, mas não dá para ser gestora e presidente ao mesmo tempo. Como ela sabe. Só acho que ela está confundindo os papéis. Não, ela Ela vai tinha que ter bater no melhores Suriname. gestores. Ela vai bater no Suriname agora. Quem é que vai tomar conta dos imbróglios da gestão? Que no Brasil é tudo montado hoje em dia para não funcionar. Agora, ministro, eu queria a sua opinião sobre esse pacote de concessões. A gente vai ter aqui agora, no segundo semestre, vai a leilão bens públicos, ferrovias, rodovias, estradas, portos. Ótimo. Parece que a China tem interesse em Qual é o ferrovia. grande problema do Brasil? De novo, réplica da modelagem neoliberal macunaímica do seu Fernando Henrique Cardoso. Mas haverá interesse num momento como esse? Desesperadamente apostar na elevação do nível de investimento, em cima de uma ideia de que nós íamos crescer baseado na expansão do consumo. Então o movimento do salário mínimo saiu de 76 para 320 dólares. Muito boa providência, a melhor de todas, porque amplia a participação do salário na renda nacional. Aí você faz crédito, 13% do PIB para 50% do PIB. Ninguém fez isso. Gol de placa da nossa coalizão sob liderança Lula/Dilma. Terceiro, consolidação e expansão da rede de proteção social. Colchão social que tem efetivo. efeito econômico. Tem efeito econômico. São 17, 20 bilhões de dólares, fora a Previdência, injetado direto no consumo. Estes 3 movimentos se exauriram. Agora nós temos que aprender a crescer como o mundo inteiro sabe que se deve crescer. É expandindo o investimento doméstico, a formação bruta de capital do país. E ao contrário do que supõe a filosofia neoliberal, o nível de investimento de um país não é obra fatalista do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política, a danada da política, faz ou deixa de fazer. Faz direito ou faz mal feito. E nós nem sequer estamos discutindo isso. Vamos fazer como? Vamos replicar a lógica de concessão. Ok, nada contra. Porém, veja bem, a Infraero tem, eu não sei o número exato, mas é por aí, 70 aeroportos. 6 são rentáveis, lucrativos. 64, as proporções são prejuízo. Então, os militares faziam o quê? Que montaram essa estrutura. Veja como nós estamos falhando com o povo brasileiro. Os militares montaram essa estrutura. Você pega e faz o subsídio cruzado. Pega a receita lucrativa dos aeroportos 6 e financia os outros 64. Nós vamos entregar os aeroportos rentáveis para a iniciativa privada e vamos ficar com o peso fiscal estrito senso dos aeroportos não rentáveis. Aí você pega a BR-116, a BR-116 nasce lá na Guanhambi, em Fortaleza, e termina lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Certo? Entre São Paulo e Rio, ela toma o nome de Dutra. É o maior fluxo de automóveis do país, tanto individuais quanto de carga. Aí você pega, que já estava infraestruturado, privatiza o filé. Aí entre Cabrobró e Salgueiro, entre Governador Valadares e Salgueiro, Cabrobró, você está lá tudo esburacado. Ou estava, não faz algum tempo que eu não passo. Enfim, mas não tem financiamento, lá é estatal. Isso está errado. Isso está errado, está completamente errado. Nós estamos replicando essas soluções apressadas, que são muito mais ditadas pela pressão do mercado e pela necessidade de caixa imediata, do que por uma visão estratégica de país. Dito isso, nada contra. Eu acho que a gente tem que ir pela lei do menor esforço. Onde for privatização é privatização, onde for concessão é concessão, onde for estatal é estatal. Melhorar a infraestrutura. Mas tem que ter um plano. Está faltando esse plano na sua opinião. E sequer está faltando a discussão. Ministro, Pela situação, que não é o papel, e pela oposição. Pela oposição. Ministro, eu queria aproveitar e falar um pouquinho de futebol com o senhor. É bom, comentarista na Copa das Confederações. E apostei na frente de todo mundo que o Filipão ia acertar a mão. Está gostando do Filipão? Tá. Mas ele é gênio. Ele vai ganhar a Copa do Mundo ano que vem? A chance é enorme. O Brasil passou de improvável a favorito. Ele é favorito. Porque, repare, só tem na nossa frente hoje Espanha e Alemanha. E nós medimos força com a Espanha e passamos bem.
A Alemanha é muito pesada e não medimos força com ela e nem vamos medir. Talvez deva ser a final do campeonato. Criou algum bordão como comentarista político? Não. Tem que criar um bordão como comentarista político. Mas eu não pretendo fazer carreira disso, não. Mas tem algum comentarista político, comentarista esportivo preferido? Que o senhor curta? Era o João Saldanha, né? O João Saldanha era extraordinário, porque eu cultivo, eu não sou um profissional, enfim, me divirto com isso. Gosto de futebol, sempre gostei. E me divirto com isso, mas o Saldanha era isso também. O Saldanha era um cara extremamente preparado, não é o meu caso, né? Intelectualmente muito preparado, enfim, até perseguido porque era de esquerda, etc. E compreendia essa dimensão cultural do futebol e tinha essa paixão por esse lado também. É o que eu tenho. O que o senhor achou da ida do... Eu adoro o Galvão, né? Atualmente Galvão eu sou fã do Galvão, negado de escolher, mas eu adoro. Ministro, vai ser comentarista na Copa do Mundo de novo? Sim. Só para a rádio que o senhor está fazendo? Só. Lá no Ceará? Sim. Como chama a rádio? Rádio Verdes Mares, é a equipe do Gomes Farias. Ministro, teve uma discussão quando o Neymar foi para o Barcelona. Eu torço para o Santos, muitos santistas falam, pô, que pena. Eu virei, né? Eu era Corinthians, virei para o Santos por causa do Neymar. Pois é, o craque. Veja que torcedor eu sou. Mas fez bem. O melhor time do mundo, apesar desses 8-0 aí, indecentes, levar a camisa do Santos para um vexame desse. Mas eu pergunto para o senhor, foi correta a estratégia do Neymar de ir para o Barcelona ou a gente devia no futebol brasileiro? Eu acho brilhante. O pai do Neymar é um desses caras que eu respeito muito e ele é um menino que a gente chama no Ceará bom ouvido, ele não é mal ouvido. Porque é muito difícil para um garoto chegar ao auge do sucesso, do estrelato, das meninas todas, enfim, gritando o nome dele, e ele manter o pé no chão e a cabeça fria. E boa parte disso eu já vi muitas vezes o pai dele fazendo. E ele esperou o tempo correto, senão ele ia entrar em ocaso no Santos, porque esses times, eles entram em ocaso, o time do Santos está entrando em ocaso, e seria mal para ele. Ele entrou na hora certa, vai chegar no Barcelona, assim como estão fazendo corretamente, vai ficar no banco de reserva, né, vai aprender que o céu não é perto. Já pediram ele para não enfeitar o cabelo tanto, então ele vai crescer como gente, vai crescer. E na seleção ele já explodiu, que é o que faltava. E nessa Copa das Confederações o Filipão conseguiu, que é a grande virtude do Filipão, é coesionar a equipe e extrair o máximo da meninada. Essa ideia do governo de dar uma anistia para os clubes de futebol, com os impostos atrasados, o que você acha disso? É lamentável, mas isso é o seguinte, é melhor fazer em troca de uma austeridade futura do que imaginar que eles vão algum dia pagar. Não vão pagar jamais. É uma dívida que cresceu muito, né? É. Ministro, chegamos aqui ao final do programa, tem aqui o Pinga Fogo. Eu queria perguntar para o senhor, um medo? Um medo de sentir falta da política, né? Eu estou num processo de saída devagar, voluntária, graças a Deus os cearenses e os brasileiros sempre me deram um máximo de carinho, de respeito e tal, mas eu quero sair. Não vai ser candidato a nada ano que vem, não? Não quero mais ser candidato a nada. Né? Eu tenho muito medo de me frustrar no futuro. Hoje não, hoje eu estou achando que é isso que eu tenho que fazer. Só presidente mesmo. Se o cavalo passar arriado. E assim mesmo, com muita exigência de qualidade na proposta. Uma saudade? Eita, pensei, mas não posso dizer. Pronto. Está nas entrelinhas, vamos lá. Um escritor? Gabriel Garcia Marques. Um sacrifício? Meu? Não é justo que eu diga que eu algum dia cometi qualquer sacrifício. Um prazer? Minha netinha, Maria Clara, a coisa mais linda do planeta. Aprendeu a falar vovô. Esse é o prazer supremo que alguém pode ter. Legal. Um lugar preferido? Sobral. Uma frustração? Não ter sido presidente do Brasil. Acho que eu podia ter feito um grande bem a esse país. Ministro, agradeço mais uma vez a sua entrevista. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado. Boa sorte para o senhor. Até uma próxima. Obrigado. A notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas no nosso site. O endereço está embaixo na telinha para você. E saber das notícias do programa pelo YouTube. Eu agradeço a sua audiência, tenha uma excelente semana e muito boa noite.